Usando a palavra de Deus, que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá bom? Eu estou com a minha Bíblia aberta em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, ao qual diz assim: O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm cauterizado incessivamente. Então tá aí, meus irmãos, a palavra de Deus, né? Para estar socializando com os irmãos, né? Então aqui sobre a carta do apóstolo Paulo, né? A 1 Timóteo capítulo 4, nós vemos que o Espírito Santo estava afirmando, né? Através de Paulo, afirmando expressamente que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, né, que antecederia o arrebatamento, nos últimos tempos, alguns se desviariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então veja só, sabemos que o evangelho que foi nos confiado, o evangelho que Jesus deixou na terra, ele foi o evangelho do arrependimento. O que é o evangelho do arrependimento? Que todo aquele que crê no Senhor Jesus, despojando o velho homem, revista do novo homem, nasce de novo, né? Arrependendo das práticas pecaminosas e vivendo uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Crucificando na água, no batismo das águas, o velho homem e se revestindo do novo homem, né? Que é coberto de justiça, de amor, de fé. Então, o evangelho ele sempre foi de transformar, um evangelho transformador, em que pega a criatura e transforma em filho, pega aquele que não é e transforma em alguém que é, aqueles que não têm valor para o mundo e transforma num servo de Deus, tem valor para Deus. Então esse é o evangelho que é pregado desde os tempos da igreja primitiva, desde os tempos do apóstolo Paulo, Pedro, e veio vindo, né? Algumas igrejas no passado pregavam o arrependimento, né? A Assembleia de Deus, quando surgiu no Brasil, pregava o arrependimento, a Deus e amor, né? Pregava o arrependimento, a salvação, a doutrina do corpo, da alma e do espírito, né? Mas aqui o Espírito Santo expressamente diria que nos últimos tempos alguns desviariam da fé e dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é o que a gente mais vê. É pessoas se desviando da fé, é pessoas que já não vivem mais o evangelho, né? Que outrora guardava a santificação do corpo, da alma e do espírito. Hoje em dia já dizem que esse Deus só quer o coração. Então já deram ouvido aos espíritos enganadores. O que é espírito enganador? É demônios que tentam enganar, que pregam a Bíblia, mas não o verdadeiro evangelho. Usam a Bíblia para comercializar, para ganhar dinheiro, para fama, e não usam a Bíblia para pregar o arrependimento, né? Porque o arrependimento é o evangelho que Jesus nos deixou, e de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. O evangelho do arrependimento. Quando o Espírito Santo ele desceu na terra, em Atos 3, ele tomou a vida do apóstolo Pedro, e Pedro falou bem assim: arrependei-vos e sejam batizados com esse Espírito também. E na mensagem do apóstolo Pedro, 3.000 almas, meus irmãos, 3.000 almas se converteram, aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador. Então veja que o evangelho de antigamente ele tinha mais efeito do que o evangelho de hoje. O evangelho do apóstolo Pedro, ele vinha com a autoridade do Espírito. Ele não vinha com sabedoria de teologia, não vinha mensagens doces, mas vinha mensagens verdadeiras. Às vezes o evangelho ele era um pouquinho amargo. A mensagem de Pedro, a mensagem de Paulo, a mensagem de João Batista, ela era um pouquinho dura. Só que o que acontece? É a palavra dura que modelava as pessoas, que fazia com que as pessoas se tornassem pessoas boas, né? O evangelho transformava a vida das pessoas. Hoje em dia muita bajulação, né? O evangelho hoje em dia, palavras doces. Venha para a igreja que você vai receber teu milagre, vai receber a tua cura, vai receber uma benção financeira, mas nunca falam para você vir
e receber o reino dos céus, né? Nunca falo para você vir e se arrepender dos seus maus caminhos para entrar na porta estreita. Porque Jesus falou: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas chegou um momento que Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Abandone-se a si mesmo, as suas próprias vontades, o seu próprio eu, para me seguir. Então é necessário para o homem, o verdadeiro evangelho é renunciar a si mesmo. O verdadeiro evangelho é renunciar o mundo com as suas concupiscências. Porque a Bíblia diz que as concupiscências da carne, as coisas do mundo, ela passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então, para nós fazer a vontade de Deus, nós temos que negar nós mesmos. Porque daí agora não vai fazer as nossas vontades, mas a vontade daquele que nos chamou, de Deus. A vontade de Jesus. Que a vontade de Jesus é que todo homem se salve e que nenhum pereça. Só que a Bíblia diz que é poucos que vão passar na porta estreita, né? Muitos até procurarão passar, mas não conseguirão passar na porta estreita. Então a apostasia, ela já estava predeterminada, que ela ia ter que acontecer na terra. E o que quer dizer apostasia? Quer dizer abandono da fé. Ou seja, abandono de princípios, abandono daquilo que nós chamamos de santificação. Isso é apostasia. Aquilo que era pecado antigamente, hoje para muitos já não é mais pecado. Será que foi a Bíblia que mudou ou foi o homem? A Bíblia não muda, meus irmãos. Aquilo que era pecado há 40 anos atrás, que era pregado para nós que era pecado, ela continua sendo pecado nos dias de hoje. Porque o Espírito Santo ele não muda. Então isso que é apostasia. Apostasia é abandono daquela fé pura, daquela fé que você aprendeu com Cristo, que aprendeu com a sã doutrina, com a verdade, né? Que a Bíblia diz que esses espíritos enganadores, eles viriam. E eles implantariam doutrinas de demônios. O que é uma doutrina? Imagina um demônio doutrinando alguém. O diabo está dando doutrinas de demônios. E muitos têm dado ouvido às doutrinas do demônio. E qual que é a doutrina do demônio? Fica na igreja de qualquer maneira que você vai entrar no reino do céu. Essa é a doutrina do demônio. Os demônios, eles querem que você fique na igreja, mas que não obedeça a palavra. Você está entendendo? Então ele usa homens para dizer: não tem problema você estar no segundo casamento. Não tem problema você usar uma maquiagem, um batom. Não tem problema você ter raiva do teu próximo. Deus te entende. Entendeu? Essa é a doutrina de demônio, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a mente de pessoas que dão ouvido aos espíritos enganadores, né? E a Bíblia diz que Deus permitiu a operação do espírito do erro. E o que é o espírito do erro? O espírito do erro é esse espírito enganador que ele está operando, porque isso também é sinal da vinda de Jesus. Acho que em 1 Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte, que a vinda de Jesus ela seria antecipada após a apostasia, a revelação do homem da iniquidade, o iníquo. Então veja que a apostasia ela é um sinal da vinda de Jesus. O que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo hoje é sinal da vinda de Jesus. A apostasia. A igreja mais derrotada, a igreja mais fraca espiritualmente é a nossa geração. É uma igreja que prega, mas já não tem sinais. Já não tem mais curas, dificilmente em alguns lugares tem curas, dificilmente se vemos libertações, dificilmente vemos palavras de arrependimento, né? Então o evangelho está sendo mudado. O que é isso? É a apostasia. Aquelas palavras sadias que vinha antigamente sem teologia, mas ela vinha com efeito. Aquela que o Espírito Santo bradava no meio da igreja e as pessoas choravam, sentindo o poder de Deus, choravam arrependidas dos seus pecados, porque a palavra ela vinha com virtude, ela vinha com poder, ela vinha com graça. Hoje em dia nós temos muita letra, mas pouco espírito. E a Bíblia diz o quê? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo ele vem para vivificar, para salvar o homem. Então nós não podemos perder o espírito. Nós não podemos dar ouvido aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Então nós temos que guardar os princípios da palavra de Deus.
Você nunca pode estar atrás, seguindo o homem, pela sabedoria que ele tem. Siga se ele prega por dentro da palavra. Não siga o pregador, o pastor, o presbítero, sei lá quem for, pela sabedoria que ele tem. Ele pode citar a Bíblia para você, do Gênesis ao Apocalipse. Mas a questão é se ele está pregando a verdade para você. Que tipo de evangelho você está se alimentando? Porque o evangelho que eu conheço, meus irmãos, é o evangelho do arrependimento. É o evangelho que faz com que a criatura se torne filho. Você entendeu? É despojando o velho homem e se revestindo do novo homem. Se revestindo de poder, de graça, de santidade. A santidade interna e a santidade externa também, né? Alguns falam hoje em dia, aí o evangelho que a gente mais escuta, que Deus só quer o coração. Sendo que a palavra de Deus diz que o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas. Você acha que Deus vai querer só o coração, meu irmão? Se Deus quisesse só o coração, então o homem pode prostituir, porque a prostituição não envolve o coração. Você está vendo? Que como é um evangelho distorcido? Deus, ele quer o corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim, ó, que todo espírito, alma e corpo seja plenamente santo, irrepreensível até a volta do Senhor. Então veja, começa pelo espírito, alma e corpo. Então veja que Deus, ele quer nós inteiros, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz, vós sois para mim particular tesouro. Então nós somos o tesouro de Deus. Deus comprou nós. Jesus pagou por este corpo. Jesus pagou por esta alma que está dentro deste corpo. E Jesus pagou também pelo espírito. Então ele quer o quê? O corpo, a alma e o espírito. Em santificação. Plenamente, ou seja, completamente. A palavra plenamente quer dizer inteiro. Inteiramente santo, irrepreensível, ou seja, que não seja repreendido. Alguém olhar para você e dizer, ó, o teu corpo está em pecado, a tua alma não está santa, o teu espírito não está santo, é isso. Deus está falando irrepreensível, até a volta do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus voltar, meu irmão, só vai subir aqueles que estão separados deste mundo. Tiago 4,4 diz assim, aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Não tem como ser amigo de Deus e conviver nas práticas do mundo. Quando nós somos amigos de Deus, nós abandonamos o mundo, porque Deus é inimigo do mundo. Deus e o mundo são duas coisas que não combinam. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é verdadeiro. Então nós temos que adorar na verdade da palavra e em espírito, ou seja, não dando ocasião aos prazeres e desejos da carne. Porque a carne, ela briga contra o nosso espírito. A nossa carne, ela quer levar nós para onde? Para o inferno. Ela quer levar nós para o abismo, porque ela quer pecar. Ela quer os prazeres deste mundo. Ela quer beber, ela quer fumar. A nossa carne, ela quer jogar, ela quer dançar, ela quer bailar. Ela quer prostituir, ela quer adulterar. Mas o espírito não. O espírito que está dentro do nosso corpo, ela está brigando contra a carne. O espírito quer nos levar para o céu. O Espírito Santo, ele veio para isso, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando o Espírito Santo está na vida do homem, o homem abandona a prática do pecado. Ele não dá ocasião à carne, ele briga contra a carne. Quando nós olhamos que nós temos que lutar contra principados e potestades, que o apóstolo Paulo fala, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas quando ele fala que não é contra carne e sangue, ele está se referindo, não é contra os nossos irmãos, contra nossas irmãs, ou derramar sangue do próximo, ou brigar contra a pessoa. Quando ele fala que a nossa briga é contra os demônios, mas ele não quer se referir à própria carne dele. Porque para nós lutar contra os demônios vão tentar fazer com que nós peque na carne. Então nós temos que brigar contra os nossos próprios desejos. A primeira luta do homem para servir a Deus é negar a si mesmo. É abandonar os seus próprios desejos e deixar que o desejo de Deus desça sobre ele. Ou seja, já não vivo mais eu. Paulo falou isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você já deixa de viver para você e vive para Cristo Jesus. Vive para a vontade do Pai, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem
Se limpe. Por isso que ele falou, quem está limpo, limpe-se mais ainda. Porque quem está sujo vai continuar se sujando. E quem é santo, santifique-se mais ainda. A volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está próxima. Não podemos dizer, Jesus está voltando. Senão você vai dizer, se perdeu no ar. Até agora não voltou. Jesus não está voltando, mas ele vai voltar. Ele só está esperando o Pai se levantar do trono e dizer, meu filho, chegou a hora. Minha igreja está pronta, vai buscar ela. Porque a Bíblia fala, a Bíblia relata, que nem sequer o próprio Jesus sabe o dia e a hora em que virá. Nem o Filho, unicamente o Pai, e nem os anjos não sabem. Então o único que sabe do momento, da hora, da volta do seu Filho, é Deus. É Ele que vai dar ordem. É Ele que vai dizer, meu filho, chegou a hora. Busca a minha igreja, ela está preparada. Só que enquanto isso não acontece, meu irmão, nós temos que estar o quê? Se limpando. Se limpando, se limpando. Ou seja, eu tenho que tentar ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Se hoje eu estou santo, amanhã eu tenho que tentar ser mais santo ainda. Se hoje eu não roubei, que benção. Amanhã eu tenho que tentar não roubar, continuar não roubando. Amanhã eu tenho que manter o mesmo evangelho que eu vivo hoje. O mesmo evangelho da santificação. Eu não posso deixar a apostasia entrar na minha vida. E é isso que o Espírito Santo está falando aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. Então muitos, meus irmãos, começaram bem, mas estão terminando mal. Bruno Sardinha. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é isso aí. É inimizade contra Deus. Isso aí, Bruno. Então veja só. Muitos começam no espírito e terminam na carne, meu irmão. Eu quero dizer para você, não importa a maneira que você começa, mas o que importa é a maneira que você vai terminar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então todo dia nós temos que perseverar. Não desanimar. Perseverar naquilo que nós aprendemos. O evangelho de 40, 50, 60 anos atrás. O evangelho da Deus e Amor de Davi Miranda. O evangelho da Assembleia de Deus quando veio para o Brasil. A santidade, meu irmão. Hoje em dia os demônios tomaram os altares. O evangelho ele era do arrependimento. Hoje é o evangelho da prosperidade. A teologia da prosperidade. Aquilo que você tem que vir buscar a bênção e não o dono da bênção. Você está entendendo? Muitos eles vão, vai buscar uma bênção no culto hoje. Venha buscar uma bênção no culto hoje. Não, vai buscar o dono da bênção primeiro. Porque o evangelho é buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o dono da bênção, a bênção ela vem por acréscimo. Porque o dono da bênção entrou na tua vida, então a bênção vai te acompanhar. É Deuteronômio capítulo 28. Se atentares aos meus mandamentos, ao observá-los e obedecê-los, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos. É Deus que vai suprir a tua necessidade. As bênçãos ela vem por acréscimo, através do quê? Da obediência da palavra de Deus. Mas Deus ele quer o quê? Que nós busca primeiro o reino dos céus. O que é que Jesus ensinou, meus irmãos? Não junteis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, mas junteis tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça e a ferrugem não corrói. Então nós temos que pensar não nas coisas terrenas, porque o dia que eu e você morrer, o dia que nós tombar nossa carne, nós não vamos levar nada. Nós não vai levar carro, nós não vai levar casa, nós não vai levar bem material, nós só vai levar nossa alma a prestar conta. Então as nossas obras, por isso que nós temos que juntar tesouro no céu, ou seja, fazendo obra de Deus, vontade de Deus na terra. Qual que é a vontade de Deus? Que nós alimente o próximo, estenda a mão ao necessitado, né? Que pregue o evangelho dele até que ele venha, anunciando as boas novas, né? Sofrendo pela palavra, porque para pregar a verdade você vai sofrer. Pode ter certeza que você vai ser odiado, você vai ser massacrado, apedrejado, porque a palavra da verdade, ela incomoda. Então é isso. É apregoar o evangelho verdadeiro, sofrer pela verdade e praticar a verdade. Além de pregar, praticar. Ser um praticante do evangelho.
O que é ser praticante do evangelho? Se tu prega que deve amar o próximo, você que prega que deve amar o próximo, tem que amar o próximo. Se roubar é pecado, você também não rouba. Se adulterar é pecado, você não adultera. Você está entendendo? Então você prega e dá exemplo para que a tua palavra que está sendo pregada tenha efeito. Porque se alguém vê você pregar a verdade, mas não andar conforme a verdade que você prega, eles vão zombar do evangelho. Eles vão desacreditar dos crentes. Por isso que muitos hoje em dia, quando a gente vai evangelizar, não aceita o evangelho na sua casa. Por quê? Porque muitos deram mau testemunho. Muitos pastores, evangelistas deram mau testemunho. Paz do Senhor, irmã Elaine. Então o que eles faziam? Pregavam lá, mas não viviam o que pregavam. Entendeu? Pregavam uma coisa no altar, mas lá fora era outra. Então as pessoas passaram a desacreditar do evangelho. Mas eu digo para você, nunca olhe para o erro do homem. Olhe sempre para Jesus. Porque aquele homem que pregou e não viveu, ele não pode te salvar. O próprio Jesus falou, obedeça o que os fariseus ensinam, mas não faça o que eles façam. Os que ele fazem. Porque os fariseus, eles atavam fardos, mas eles não carregavam os fardos que eles atavam e colocavam nos ombros dos homens. Então os fariseus pregavam a verdade, mas eles não viviam a verdade. É como se fosse assim. Então nós temos que dar ouvido ao evangelho, mas seguir os passos de Jesus. Porque Jesus é o único que nunca pecou, o único que é a luz do mundo, a verdadeira luz do mundo é só Jesus. Olha só como é que tá a luz aqui. Olha só, começou a falar, fazer a live aqui, olha só como é que ficou a luz, ó. Já começou a dar PT aqui, não sei se não vai cair a internet. Mas então é assim, irmãos. O que nós devemos fazer? Olhar para Cristo. Não se abater. Não deixar a apostasia entrar na nossa vida, meu irmão. Porque o Espírito Santo está dizendo, se cuide, porque a apostasia vai vir. E ela já está aí. Abandono da fé. Abandono dos princípios bíblicos que aprendimos lá atrás. Há um tempo atrás. Há anos atrás. Aquele evangelho construído por nossos pais. O evangelho da santificação. O evangelho que diz assim, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O evangelho que diz, outra vez vereis a diferença do que me serve e do que não me serve. A Bíblia diz, meus irmãos, que no último dia o Senhor separará os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Então veja só, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará naquele reino dos céus. Nem todo o que prega a palavra de Deus vai entrar lá, meu irmão. Por quê? Só vai entrar os praticantes da palavra de Deus. Os praticantes do evangelho. Amém? Olha só, proibindo o casamento e a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com ação de graça. Pelos fiéis, veja só, proibindo o casamento. Quando você vê uma doutrina que proíbe o casamento, essa doutrina não é de Deus, porque o casamento foi constituído por Deus. Desde que seja um casamento só. Porque o segundo casamento para Deus é adultério, né? Nós vemos dentro da palavra de Deus que Deus fez macho e Deus fez fêmea, né? Então deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa e os dois serão uma só carne. Mas hoje em dia nós vemos que as pessoas elas estão casando, divorciando e casando de volta, né? E achando que Deus está se agradando disso. Mas a Bíblia diz que o que Deus ajuntou não separa o homem, né? Quando Deus ajuntou um homem e uma mulher, a única coisa que pode separar ele é a morte. A única coisa que pode separar um casamento é a morte. Depois da morte, aí sim, aí o apóstolo Paulo diz, se caso você é viúva, aí você pode casar de volta, ou viúvo, desde que seja no Senhor. Então veja só, esse é o verdadeiro evangelho. Aí ele fala aqui, ó, e a abstinência de manjares que Deus criou para ser recebido com ação de graça. Ou seja, pessoas que querem falar, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode, que nem hoje em dia a gente vê, não pode comer carne de porco, não pode comer isso aqui. Isso aí é doutrina, irmãos. Doutrinas da apostasia, doutrinas de demônio.
Você está entendendo? Porque Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da sua boca, que provém do coração. Então veja só, quando você tem uma doutrina que diz para você não comer isso, não comer aquilo, essa doutrina não provém de Deus, meu irmão. Tá bom? Essa doutrina provém doutrinas de demônios, costume de homens, né? Porque a verdadeira doutrina é a santificação do corpo, da alma, do espírito. O amor ao próximo. A verdadeira doutrina é o amor. É o principal. A doutrina de Jesus é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas o amar aqui é fazer para o teu próximo aquilo que você quer que faça para você. Esse é o verdadeiro amor. Por exemplo, se você não gosta que ninguém roube você não vai roubar o teu próximo. Você não vai caluniar. Se você for fazer um brick, por exemplo, for fazer um negócio com alguém, você não vai fazer aquele negócio querendo lograr o teu próximo. Você está entendendo? Vou vender esse objeto aqui, vale R$1. Eu vou querer vender ele por 5. Será que eu estou agindo conforme o amor ao próximo? Não. Eu estou fazendo ao contrário do que é a palavra de Deus. Eu tenho que ser certo. Se isso aqui vale 1, eu tenho que vender por 1. Não adianta eu querer vender por 5. Isso é o amor ao próximo, meu irmão. É a justiça, é ser justo, ser fiel, estender a mão ao necessitado. Se você tem para repartir, reparte de boa mente, de bom coração, né? Paz do Senhor, irmão, evangelista Alexandre. Deus abençoe, irmão. Então é assim, meus irmãos. É isso que nós temos que obedecer. Essa verdadeira doutrina que é a santificação, né? A palavra diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então veja só, antes de nós se santificar o corpo, a alma e o espírito, nós temos que seguir a paz com todos, que é o primeiro mandamento, que é seguir a paz com todos. Você tem que ter a paz com todos. Agora nem todos vai ter a paz com você. Por quê? Jesus, ele tinha paz com todos, mas os fariseus não tinham paz com Jesus. Jesus amava os fariseus, mas os fariseus não amavam Jesus. Então muitas das vezes nós vamos seguir a paz com as pessoas, mas as pessoas não vão dar a mesma paz para nós. As pessoas vão odiar nós, por nós fazer o bem. Você está entendendo? Glória a Deus. Bruna, vocês são de onde, irmão? Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. Então é assim, irmãos. Nós vamos ser odiados. Pode ter certeza, está prestes a acontecer na terra uma grande perseguição. Isso eu afirmo para você. O Evangelho nos diz que nós seremos odiados. Jesus falou, nós seremos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Então vai acontecer isso. Isso ainda não acontece. Hoje em dia nós temos a liberdade religiosa aqui no nosso país, né, Brasil, onde a gente prega na rua. Às vezes tem uma perseguição, às vezes a polícia quer barrar nós, mas não é uma perseguição de morte, né? É apenas manda desligar o som e tal, né? Mas vai acontecer uma perseguição forte de morte, né? Ao qual a igreja vai passar por essa perseguição. É por isso que Jesus e o apóstolo Paulo até mesmo exortou a nós a revestir de todas as armaduras de Deus para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele fala assim, havendo feito tudo e ficar firme pro dia mal. Porque vai vir o dia mal. Qual que é o dia mal? O dia da perseguição. O dia da grande tribulação que está para vir na terra. Né? Aí nós entramos naquelas teses de pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Então o que acontece? Vai haver essa grande tribulação? Vai, não adianta. Está próximo, vai acontecer. E o que nós temos que fazer? É despertar. Eu e você temos que despertar cada dia mais. Despertar em oração, despertar em jejum, despertar em leitura da palavra, buscar mais revestimento para nós. Porque a tua oração vai revestir a tua vida espiritual. Entendeu? O teu jejum vai te fortalecer espiritualmente. É como se fosse construindo uma base de uma casa. Entendeu? Construindo um alicerce forte para suportar o vento, suportar a tempestade. Hoje em dia as pessoas já perderam a prática de jejuar, de orar. Paulo falou orar sem cessar, né? E tudo que a igreja de antigamente fazia, hoje em dia é poucos que fazem.
né? Hoje em dia, se você pegar dentro de uma igreja, de cada 100 pessoas, vai ter uns 5, 6 que ora, que jejua, que obedece, que foge do pecado. É poucos, né, meus irmãos? Então nós vemos aí uma igreja que está fraca, que precisa se fortalecer. A luz incomoda as trevas, é assim mesmo. Precisa se fortalecer. Nós precisamos revestir, fortalecer e pregar, sem dó. A verdade tem que ser pregada, doa quem doer, né? Só que com amor, né, irmãos? Pregar com amor, né? Sem xingar as pessoas, né? A gente vê muitos pregadores que pregam xingando as pessoas. Nós não podemos xingar as pessoas, meu irmão. Senão nós estamos contra os princípios da palavra de Deus. Nós temos que xingar os atos pecaminosos das pessoas, mas não diretamente as pessoas. Nós temos que ser vigilantes no pregar o evangelho, né? Por isso que Jesus falou que nós temos que ter um fruto do Espírito chamado temperança. O que é a temperança? É não ser salgado e não ser doce. É estar ali, entre meio. Porque senão, se nós for muito salgado, nós vamos ser pisados pelos homens. Então, nós temos que ter temperança. Para que no nosso falar, seja edificado quem ouve o evangelho, né? Então, nós temos que ter sabedoria para pregar a palavra também. Amém, meus irmãos? Então, é isso. Pregar a verdade. A verdade que liberta. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, tem pessoas que pregam jogando indireta, é verdade, irmão. Isso aí, Deus não se agrada disso, irmão. Se você, ó, o que a Bíblia diz? Se você viu um ato de pecado de alguém, você chama ele no secreto, no particular, e repreende teu irmão. Se o teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, leva 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, aí, em últimos casos, leva para a igreja. Se ele não der ouvido, aí considera como gentil e publicano. É isso que a Bíblia diz. Não usar o altar para jogar indireta. Isso aí não é coisa que se faça, né, irmã? É assim mesmo. E nem pregar xingando as pessoas, mas reprovando as obras dela, né? As obras, os atos pecaminosos. Porque as almas são especiais para Jesus. Nós temos que cuidar. Ter sabedoria para ganhar uma alma para o reino dos céus, né? Pregando a verdade. Mas não é nem por isso que você não possa pregar a verdade. Tem que pregar a verdade. Porque é unicamente a verdade que vai libertar as almas, né? Mas com sabedoria e com amor, né? Olha aqui, ó. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado. For recebido com ação de graça, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Então veja só, qualquer alimento que você pegar para você comer, se você orar a Deus, ela vai ser santificada, aquele alimento, né? Porque hoje em dia tudo que você compra no mercado, você deve orar a Deus. Porque às vezes é sacrificado ao ídolo, né? Paulo falou isso. Se você sabe que é sacrificado, não coma. Agora, se você pegou no mercado, comprou aquilo lá, comprou, por exemplo, um bolo, uma Coca-Cola, sei lá. Você apresentou a Deus, orou, aquilo vai ser santificado para você comer. Você está entendendo? Então, pela oração, todas as coisas são boas. Pela oração e pela palavra de Deus, são santificados. Então, não vem com essa doutrina de demônio. Não é doutrina de demônio. Está aqui, está na Bíblia. Doutrina de demônio. Proibindo o alimento e proibindo o casamento também, né? Essa de proibir o casamento ainda não vi nenhum. Não sei se alguns irmãos aí já viram alguma doutrina dessa. Só os padres, né? Os padres querem que eles proíbem o casamento, né? Alguns, né? Mas eu vejo que o casamento é constituído por Deus, né? Se não tivesse o casamento, não teria seres humanos na Terra, né, irmãos? Como é que ia ter reprodução de pessoas se não houver o casamento? Então o casamento é de Deus. Desde que seja por dentro da palavra, né, irmão? Partiu assim, de ser mais de um casamento, daí já se torna adultério, né? Adultério. Hoje em dia a gente vê, né, que o mundo ele está se encaminhando que nem Sodoma e Gomorra. Para pior, né? Hoje em dia a gente vê pessoas aí com 2, 3 casamentos. Às vezes existe hoje em dia aquelas pessoas que elas, além de ter o casamento, elas querem fazer que nem Salomão, quer ter várias mulheres, você tá entendendo? Ou vários homens. Então é a prostituição, né, irmão? A prostituição, ela tá tomando o mundo. É o final dos tempos, só que nós temos que pregar a verdade e se santificar. Se separar para Deus. Amém, meus irmãos?
Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Fiquem firmes, orando, jejuando, se revestindo da palavra de Deus. Não se abata com homem, com palavras de homem, porque nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, né? E nem para trás. É quase que nem quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Quando o anjo apareceu para Ló, o anjo falou bem assim, ó: pega a tua família, pega a tua esposa, pega as tuas filhas e sai dessa cidade. Mas olhe só para frente. Não olhe para a direita nem para a esquerda e muito menos para trás. Não olhe. Pela sua vida, não olhe para trás. E é o que Ló fez. Ele e as filhas. Mas a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Jesus advertiu e falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, cada vez que você pensar em desviar da igreja, lembre da mulher de Ló. Cada vez que vir aquele pensamento, volta para o mundo, volta para trás, lembra da mulher de Ló. E cada vez que vir aqui do lado, ó, para tentar te parar, lembre dessa passagem e olhe unicamente para frente. Olhe para Jesus, diga: nada vai me parar, o homem não me para, os demônios não me param, eu não volto para trás. O meu alvo é Jesus Cristo. O meu alvo é os céus de glória, a nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique essas palavras aí nessa live. E vamos estar fazendo mais live aí no decorrer dos dias, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica na paz.